É isso aí, pessoal. Bora para mais uma notícia bombástica que acaba de acontecer em Brasília. Pessoal, uma notícia importantíssima que a Malu soltou nesta manhã, tá? Envolvendo aí Daniel Worcaro, Alcolumbre e mais petistas aí na delação do Worcaro na PF. Peço a vocês que acompanhem este vídeo até o final, é muito importante. Não se esqueçam de deixar o seu like. Pessoal, o seu like ajuda muito aqui o canal, porque deixando o seu like, a plataforma entrega a notícia para mais pessoas e vamos juntos viralizar essa notícia importantíssima, tá? Então deixa seu like, deixa seu comentário também, comente aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora para esta notícia importantíssima e bombástica que acaba de acontecer. A ação do Daniel Worcaro subiu no telhado pela segunda vez, porque ele continua não assumindo os crimes que cometeu e ainda não deu nenhuma informação nova que justifique um benefício. Aí você deve estar se perguntando, como eu, mas por que uma pessoa que quer tanto ser solta se arrisca a jogar fora a chance de fazer um acordo pela segunda vez? A dedução óbvia é que o dono do Master ainda está esperando alguém jogar uma boia de salvação para ele sair da cadeia sem ter que entregar ninguém. E esse alguém, ou esses alguéms, estão no STF. O caminho para chegar lá passa pela segunda turma do tribunal, onde são tomadas as decisões sobre o caso Master. É lá que são referendadas as decisões do ministro André Mendonça de mandar prender o pai do Daniel, o Henrique Worcaro, e o primo, o Felipe. Essa turma tem 5 ministros, mas só 4 estão votando no caso porque o Dias Toffoli está se declarando impedido em relação ao Master por conta dos mais de 30 milhões que o Worcaro deu para sua família em troca de uma fatia do resort Taiaiá. Com 4 ministros, o empate por 2-2 é sempre favorável ao réu. Por enquanto, tem 2 votos para manter a prisão do Mendonça e do Luiz Fux. Mas o Gilmar Mendes já se apresentou para resolver essa questão no final de maio, quando ele pediu vista do processo e sinalizou nos bastidores do Supremo que pretende sim soltar os Worcaros. Só que para empatar o julgamento, ele precisa de mais um voto, e esse voto é do ministro Cássio Nunes Marques. Em Brasília, os aliados do próprio Cássio vêm dizendo que a pressão sobre ele está grande. Mas o ministro vive um dilema. Ele é muito próximo de várias figuras do Centrão que estão enroladas com o Master, entre elas o senador Ciro Nogueira, que ajudou inclusive o Cássio a ser indicado para o STF pelo Jair Bolsonaro. Mas se ele realmente votar para soltar os Worcaro, pode acabar ele entrando num fogo cruzado, porque já se sabe que seu filho, Kevin, que é advogado, foi subcontratado por uma consultoria que também recebeu alguns milhões do Master. Como você vê, esse caso é um campo minado para todo mundo que tem algum poder em Brasília. E por isso que essa delação é tão difícil de sair e por isso que tem tanta gente tentando arrumar um jeito de salvar o Daniel Worcaro. Quem vai sair ganhando nessa queda de braço a gente não tem como prever, mas a gente tem como contar. E você pode ser A Polícia Federal já havia rejeitado um primeiro, entre aspas, entendimento entre o ex-banqueiro, que está preso, vai passar muito tempo na cadeia se ele não conseguir que uma delação dele seja aceita ou ele entregue coisas que os investigadores não saibam. Vamos ao vivo então a Brasília com a Luciana Amaral. Ela tem mais informações. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Pois é a segunda proposta de delação apresentada pelo ex-banqueiro que é rejeitada pela Polícia Federal. Portanto, os investigadores avaliaram que ele não apresentou elementos novos ou provas suficientes para avançar no que os investigadores já colheram com base em documentos e até mesmo em dados do celular do próprio Daniel Worcaro. Um outro ponto observado é o quanto Worcaro conseguiria ressarcir aos cofres públicos o estrago, o prejuízo causado, então, especialmente ao FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e ao BRB. A avaliação é que esses valores poderiam chegar a 60 bilhões de reais. Vale destacar que o Worcaro, ele chegou a mudar uma parte da banca de advogados dele entre a primeira
primeira e a segunda delação. Eles fizeram acréscimos à proposta inicial apresentada, mas nada feito em relação à Polícia Federal. Só essa troca da equipe de advogados, essa mexida na delação, na proposta de delação, não adiantou. A gente já vinha mesmo acompanhando essa possibilidade ao longo dessas últimas semanas e agora as atenções da defesa de Daniel Worcaro se voltam, né, à possibilidade de ele ainda fechar algum tipo de delação com a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Essa possibilidade ainda não está totalmente enterrada e é então agora a esperança de Daniel Worcaro, especialmente então para ele sair mais cedo da prisão onde ele está. O posicionamento da PGR é importantíssimo porque é ela quem vai decidir o formato da denúncia contra ele a ser apresentada e também o tamanho do pedido de condenação. Questões que também ainda não foram totalmente definidas e que, claro, está todo mundo à espreita para ver então se com a PGR ele consegue firmar algum acordo de colaboração premiada. A gente sabe que essas negociações também não estão tão fáceis assim e essas portas, então, por enquanto, com a Polícia Federal, estão fechadas. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Caio, você passou o dia atrás desse contexto. O que mais que você tem? Bom, William, no entorno do banqueiro tem uma avaliação de que a Polícia Federal nunca quis fazer uma colaboração premiada. Quando a gente conversa e pergunta por que eles não sabem qual seria a motivação. A motivação de não fazer. De não fazer. Okay. Eles dizem que apresentaram fatos novos, que tem ineditismo, que ele faz confissões, o Daniel Worcaro, que ele dá o caminho do crime para outras autoridades e que a percepção no entorno do Daniel Worcaro é de que a Polícia Federal nunca quis fechar um acordo de colaboração premiada. Mas ele se autoincrimina? Diz que ele se autoincrimina, sim, e que ele faz diversas confissões neste documento. Isso é o relato do pessoal do entorno do Daniel Worcaro. E aí eles têm a percepção que desde o começo e desde a primeira versão, nunca houve um interesse da Polícia Federal de fechar um acordo de colaboração premiada com o Daniel Worcaro. Né? Citam ali ausência de retornos, reuniões que não ocorreram, enfim, colocam várias dessas questões. Mas o principal eles dizem que tem substância, sim, que não procede a informação de bastidor que nós temos, né, nossa equipe, veiculada ali, muito provavelmente ali também pela Polícia Federal, de que não tem substância. Eles falam, eu ouvi essa expressão, isso é mentira. Tem muita coisa e a polícia nunca quis fazer. É o que eles me disseram hoje, pelo menos. Favete, a gente tem que pegar que a partir do que a gente tem à disposição de evidências, tentar estabelecer e desenhar o cenário político a partir daí. Qual é o que você desenha? Talvez o cenário base seja de que mais uma eleição qual há sempre essa tensão pré-delação. Eu lembro a todos que não é só e somente só a delação de Worcaro, mas também a de Paulo Henrique Costa, do BRB, que pode, enfim, atingir também algumas pessoas que tenham cargos ou, enfim, que até pouco tempo tenham cargos. Além disso, também a gente tem que lembrar os telefones de Worcaro, que é pelo veio, pelo que a gente compreende aqui das reportagens da CNN, é o veio pelo qual a Polícia Federal está fazendo. Eu estava falando dos 3 cenários. O primeiro deles seria o cenário base, é que tudo que a gente já teria de ver de Worcaro, a gente mais ou menos tem uma certa ideia. O que a gente não tem é isso que o Daniel acabou de falar, são as provas e etc. Nesse sentido, as eleições elas ocorreriam mais ou menos do jeito que está hoje. Isso é, o estrago do áudio já aconteceu, a questão de Flávio ter caído por causa do Pix e do áudio já aconteceu e as coisas se cristalizariam. O outro cenário é se atingir mais fortemente alguém da oposição, ou alguém da oposição, algumas pessoas da oposição. Nesse sentido, teríamos que ver a proximidade ou não do principal candidato de oposição, que é Flávio Bolsonaro. E a terceira questão, terceiro cenário, é se atingir alguém muito próximo a Lula,
como que o governo, como que a campanha de Lula iria responder esta questão de Vorcaro. Logo, os 3 cenários, eles dão, de certa forma, uma análise de um pouco de incerteza do que pode acontecer daqui para frente quando vier a delação, se ela vier a delação. O fato é que, a qualquer momento, a Polícia Federal e o próprio Vorcaro podem voltar a negociar. E como bem lembrado pela reportagem da CNN, com a PGR ainda não acabou. Não é pouco dizer que Brasília vive nessa tensão. Todas as vezes que se fala na delação, se ela vai ser homologada ou não, Brasília vive uma tensão. Por quê? Porque supõe-se que a partir da homologação da delação, os nomes serão divulgados, as provas serão divulgadas, e Brasília fica sempre nessa tensão pré-delação, quando se tem aí e o assunto seja Vorcaro. Tensão pré-delação e tensão pré-investigação. Talvez eu acrescentaria aos 3 cenários que o Favete acabou de elencar, o cenário Instituição Suprema. William, eu quero trazer aqui, chamar a atenção para o que o Favete lembrou, que não é só o Vorcaro que está fazendo delação. Vamos lembrar que o BRB, a operação com o BRB foi o que destampou o caso Master e foi o que acabou levando o Banco Central a conseguir encontrar as fraudes, impedir a venda e, a partir daí, todo o emaranhado de operações e de fraudes que teriam sido cometidas pelo Banco Master e pelo Vorcaro começam a aparecer. Então, a delação do Paulo Henrique Costa, e eu tenho ouvido isso de gente que está aguardando um pouco o resultado do Vorcaro, vocês estão falando mais do Vorcaro e menos do Paulo Henrique Costa. Por quê? Porque o escopo de influência dele deve ser menor, mas ele pode, inclusive, o que Paulo Henrique Costa tiver para contar, pode, inclusive, comprometer mais o Daniel Vorcaro, né? Hoje, mesmo com o Caio trazendo aqui a defesa se defendendo, dizendo, olha, a gente está entregando ineditismo e tal, o controle sobre o escopo ainda é de Daniel Vorcaro, porque só ele que está fazendo essa delação. Então, ouvi essa semana de um operador político em Brasília, falou, o Paulo Henrique Costa não vai trazer só gente que estava envolvida do BRB, quem era do BRB, quem era do governo do Distrito Federal, por exemplo. Ele pode contar coisas de Vorcaro que o próprio Vorcaro ainda não contou para a polícia. E pode envolvê-lo ainda mais. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente coloca aqui. Se você considerar ainda o pai dele, o cunhado que operava. Exato. Não, eu só vou fazer uma correção aqui. Acho que eu falei defesa, o Caio não falou que falou com a defesa. O Caio falou que com interlocutores dele aqui. Mas a gente sabe que a defesa tem tentado se posicionar e tem tentado convencer a Polícia Federal de que há ineditismo, né? Então, Caio, já me metendo aqui na sua apuração, você falou interlocutores, mas a gente sabe que a defesa tem atuado para... Foram várias, por cima. Exato. Agora, Caio... Esse clima que o Favete descreve em Brasília, o clima do qual é o monstro que está debaixo da cama de quem? Ou seja, qual é a conspiração que está sendo urdida? A gente tem a revista Veja, agora há poucas horas atrás também, com um material ao qual ela deu enorme destaque, mencionando, segundo a apuração dos colegas da Veja, ou pelo menos a publicação feita pela revista, de que haveria sim menções diretas, por exemplo, segundo a revista, sempre dando crédito a quem merece, pegando agora pela primeira vez com alguma coisa mais concreta da Via Alcolumbre. E isso não seria de graça? Isto seria, na interpretação, aí já não é da revista, seria a interpretação de outros. Uma alavanca, uma chave, uma ferramenta usada então pelo governo para pressionar o Alcolumbre, que teria deixado o governo, deixou o governo de calças curtas, por exemplo, por último no caso do Messias? Isso já vem sendo ventilado agora à noite. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. A nova pesquisa presidencial aponta vantagem maior de candidatos sobre seus principais adversários. A Genial Quest divulgou nesta quarta-feira nova pesquisa de intenções de voto para presidente. Lula lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 10 pontos percentuais de vantagem sobre Flávio Bolsonaro. Na simulação de segundo turno, entre os dois, o petista permanece na frente
com 6 pontos percentuais de vantagem. Nos embates contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos, Lula venceria todos os cenários simulados. A pesquisa também mediu a votabilidade dos pré-candidatos. Lula aparece como o mais rejeitado, seguido de Flávio Bolsonaro. Na Quest de maio, Lula aparecia com 39% no primeiro turno e Flávio com 33%, diferença de 6 pontos. A nova pesquisa amplia essa distância para 10 pontos, o maior intervalo registrado desde que Flávio consolidou sua candidatura. O resultado contrasta com a pesquisa da GERP, divulgada na terça-feira, que mostrava empate técnico no primeiro turno e vitória de Flávio no segundo turno por 44% e 39% de Lula. A 39% de Lula. As duas pesquisas foram realizadas no mesmo período, com metodologias distintas. Este é o primeiro levantamento nacional divulgado após a repercussão das ameaças dos Estados Unidos de ampliar tarifas sobre produtos brasileiros e da viagem de Flávio Bolsonaro à Casa Branca, onde se reuniu com Trump e Marco Rubio. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 8 de junho. Foi contratada pelo Banco Genial e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, registro no TSE número BR 07661-2026. Então, assim, cada pesquisa mostra um cenário diferente, né? Mas a gente pode ver aí que todas as maiores pesquisadoras aí, as mais conhecidas, então, tá tendo erros muito grandes, né? Como foi da, da Genial Quest, né? Da Genial Quest e qual foi a outra mesmo? Esqueci. Que teve até que ter intervenção do Nunes Marques numa pesquisa eleitoral em ano de eleição, né, pessoal? Então tem que ficar muito atento por conta desses levantamentos, dessas pesquisas. Tem que saber, né, o que estão mostrando, se estão mostrando a realidade, se está pesando mais para um candidato. É o que a gente viu ali na pesquisa que o Flávio, né, do Flávio, em que estavam mostrando vídeos e áudios, né, aqueles áudios que vazaram do Flávio com o Vorcaro, né. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.